sou Fabiana Nunes, sou sócia de Martorelli Advogados, head da área empresarial e fui convidada pela Ancham para falar no PE Avança sobre inovação, M&A e um olhar para Pernambuco. Como muitos de nós sabemos, Pernambuco é um dos protagonistas no mercado de M&A nos setores de inovação e tecnologia. Eu gostaria de dividir com vocês uma informação que eu achei bem interessante do relatório emitido pela Deloitte, avaliando as transações ocorridas no Nordeste no segundo trimestre deste ano de 2020. Esse relatório revela e atesta que 47% dessas operações elas envolviam empresas dos setores de tecnologia e inovação. Existem muitos mapeamentos acerca da análise de qual setor que tem sido a bola da vez no mercado de M&A. Eu tenho conversado pessoalmente com alguns advisors, com alguns investidores internacionais e nacionais também. Existem várias consultorias abordando o tema e eu me sinto muito confortável em dizer que os setores que estão atraindo a atenção dos investidores são tecnologia e inovação, esse que a gente já mencionou, energia, educação, saúde e agro. A boa notícia é que, se a gente pensar nesses setores e pensar nas principais qualidades do nosso estado, você vai encontrar um match entre as oportunidades que estão buscadas pelo investidor e o que o estado de Pernambuco tem a oferecer. Nós sabemos que nós somos um grande hub de inovação e tecnologia, está aí o Porto Digital, está o CESA, grandes empreendimentos envolvidos na área. O agro, temos uma tradição secular que dispensa qualquer tipo de comentário. Recife tem sido considerado um polo médico. Não é diferente com relação à energia, não é diferente com relação à educação. Então, o que eu consigo dizer é que a gente está diante de uma janela de oportunidades para Pernambuco. Eu entendo que o momento é bom. Muitos clientes acabam me perguntando, amigos e até em conversas, mas você acha que esse é o time correto, que é um momento adequado para a gente pensar nesse tipo de operação? Veja, surpreendentemente, para alguns setores a resposta é sim, né? E esse sim não é um sim só dito por Fabiana. Harvard tem uma pesquisa que foi feita avaliando os impactos da epidemia no mercado de M&A e uma das conclusões é que o mercado de M&A ele vai acontecer durante a epidemia. Então, não é prematuro concluir que para alguns setores, sim, é momento de se fazer a operação de M&A. Eu tenho um cliente muito querido, que é do setor de solução de logística urbana. E a pandemia, na verdade, para ele, foi o que a gente chama de turnaround. Ele estava vindo de uma rota de declínio e o coronavírus, de certa forma, impulsionou o crescimento da empresa dele. Então, é preciso avaliar qual é o seu setor, qual a sua área de atuação, para entender se faz sentido avançar num processo de M&A agora ou adiar. Timing é um ponto muito importante. E o que é que eu posso colocar? Assim, eu não gostaria de dar uma fórmula pronta, porque não existe, né? Eu gostaria de fazer algumas provocações. A primeira delas o Brasil está em promoção, ok? O dólar está super valorizado em relação ao real, então, naturalmente, os ativos brasileiros começam a valer menos para os investidores estrangeiros. Naturalmente, quem se sente mais atraído por esse tipo de operação são os investidores com maior apetite para o risco, porque o risco do Brasil está mais alto, né? Mas um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês e dividir, que é uma informação que eu acho muito interessante, é que o mundo vive um excesso de liquidez. Só para dar um exemplo do tipo de dinheiro, o dry powder dos fundos de private equity. O que é dry powder? Dry powder é o seguinte, é a diferença entre o dinheiro que o fundo captou e o dinheiro que o fundo já investiu. É como se fosse, em termos gerais, e numa linguagem mais coloquial, aquele valor que está no caixa esperando para ser investido. Pois bem, esse dry powder dos fundos de private equity, em 2000, correspondia a $500 bilhões no mundo inteiro. O número de 2019 são $2,5 trilhões de dólares. Então, quando você vive um momento de excesso de liquidez, é que o dinheiro vai para a mão de alguém, né? Ele vai ser aplicado em algum lugar. Então, eu escuto também de alguns clientes, de alguns amigos, de alguns parceiros, que estou sendo muito assediado. Então, não é o momento.
eu vou esperar para que minha empresa valha mais. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação e com esse tipo de avaliação mercadológica. Por quê? Porque o assédio passa. O assédio não vai estar aí para sempre. Isso é uma janela de oportunidade. E a janela se fecha. Então, é muito importante ter clareza de qual é o time certo para isso. Tem uma anedota que é conhecida no mundo do M&A que aborda essa questão do time e de conseguir a melhor precificação, o momento exato, o mais interessante, que é a seguinte: tem um banco na Faria Lima, um prédio de um banco na Faria Lima, e esse banco, quando foi construir esse prédio, ele foi comprando pequenos imóveis. E nessa oportunidade, existia um imóvel, o dono de imóvel, que optou por não vendê-lo. Então, o que acontece? O banco decidiu construir o prédio, e se você prestar atenção, dentro do prédio, no interior do prédio, tem como se fosse um grande jardim. Aquilo não é uma praça, não é um parque, aquilo é simplesmente uma casa de uma pessoa que optou por não ser vendido porque entendia que aquele não era um time correto, e o banco fez a construção, encheu de arbustos ao redor da casa, e a conclusão é a seguinte: o time foi adequado, decidi não vender naquele momento. Hoje, quem que vai comprar essa casa? O time correto não é um produto de fórmula pronta, tem muitas variantes envolvidas. E o que eu posso falar da minha experiência é que em 2008, por exemplo, a gente viveu um boom relacionado às usinas de cana-de-açúcar. Eu fiz uma operação em que a gente vendeu a usina por um valor de $120 a tonelada, que é envolvido a capacidade de moagem. Isso dava, em números grandes hoje, aproximadamente R$700 milhões. E a gente fez uma operação de usina também, ano passado. Uma pessoa que foi abordada em 2008 e optou por não vender porque entendeu que ainda não era o time correto. Uma usina com a mesma capacidade de moagem, muito parecida, com características muito parecidas, por 30% do valor que foi vendida aquela de 2008. Então, em grandes números, é como se esse empresário tivesse perdido, ao longo desse tempo, R$500 milhões. E aí, a pergunta com relação ao timing é sempre, agora a gente vive uma pandemia, agora nós temos, por exemplo, a gente viveu durante muito tempo aqui a greve do caminhoneiro. Isso, se a gente vive uma pandemia, um momento de instabilidade econômica, isso vai impactar o meu valuation, a minha empresa vai ser vendida mais barata. Nada disso é mentira. É óbvio que essas podem ser as consequências, mas é preciso olhar de forma pormenorizada a cada caso. Porque, por exemplo, a gente vendeu uma empresa na época de greve do caminhoneiro que foi impactada por essa greve, cujos números foram impactados. Nós conseguimos excluir do valuation da empresa esse período. Não pensa que foi fácil explicar para os gringos, que eram os compradores, esse problema tupiniquim, por assim dizer, que é a greve dos caminhoneiros. Então, explicar os problemas relacionados ao Covid, excluir do valuation das empresas esse período da pandemia, não acho que tem sido um grande esforço, não. Assim, a gente gasta pouco inglês relacionado a isso, porque a pandemia é conhecida pelo mundo inteiro, todo mundo está experimentando a mesma situação. Então, um exemplo bacana também que a gente está vivendo são os hospitais. Assim, informação de mercado, e aqui eu não estou falando de nenhum cliente, é que os hospitais têm sido vendidos a preços muito bons. E os hospitais experimentam hoje um dos piores momentos de performance deles. Por quê? Diferente do que muita gente acha, que fala, quem só está ganhando dinheiro com a pandemia são os hospitais. Isso não é verdade. Assim, os leitos dos hospitais estão sendo ocupados por pessoas gripadas. A gripe não rentabiliza recursos para o hospital. E as cirurgias eletivas, que são super rentáveis, elas simplesmente não estão acontecendo. Mesmo assim, os hospitais vivem um momento bom de venda. Então, encontrar o timing correto é uma equação que não é fácil, é preciso estar atento, é preciso ter sensibilidade negocial, você estar bem assessorado e entender que isso tem impacto no valuation. Agora, é fazer essa análise do impacto adequado. Um exemplo que eu acho muito legal não sei se vocês conhecem, quem conhece aquele repelente Exposes, tá? Que ficou muito famoso na época da Zika. Eu, inclusive, contribuí bastante para os bons números da companhia, porque eu estava grávida da minha segunda filha na época e eu cheirava Exposes. Até hoje, quando eu sinto o cheiro do repelente, ele me soa familiar.
E a Exposys, ela foi vendida no auge da Zika. Na minha avaliação, esse é o timing perfeito, né? Muitos poderiam interpretar o seguinte, vamos esperar, porque a Zika ia passar, não ia ser eterno, né? Então, vamos esperar oferir todos os lucros decorrentes desse boom, desse bom momento, para depois a gente vender a companhia, né? E a decisão foi ser vendida naquela época. Então, o fato é que o Instituto do M&A, ele sempre esteve presente, ele sempre vai estar presente. Seja na época de grande desenvolvimento econômico, seja na época de desaceleração da economia, e existem algumas razões para isso. Eu vou elencar aqui para vocês algumas das que me chamam mais atenção. A primeira delas é a seguinte, ela é baseada numa estatística poderosa, né? 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E 70% delas não sobrevivem à morte do fundador. Então, quando você analisa esses dados, é possível concluir que talvez a venda seja uma boa alternativa para as empresas familiares. É óbvio e é natural que existe sempre o remédio do planejamento sucessório. Eu, particularmente, adoro fazer isso. Assim. É um projeto que me engajo, que, como advogada, gosto bastante. Mas o sucesso do planejamento sucessório depende muito de muitas variantes. Variantes, inclusive, relacionadas às complexidades das relações familiares. Há pouco tempo, eu estava discutindo um acordo de sócio de uma família empresária e não existia conflito nenhum. Estavam todos assim, não existia briga entre a família, aparentemente harmonia, mas o acordo de sócios demorou 4 anos para ser assinado. Então, muitas vezes, as demandas de mercado não conseguem esperar a velocidade necessária para se fazer um planejamento sucessório bem adequado. Assim, percebe que precisa existir um sucessor, o sucessor precisa querer ser o sucessor precisa ter sido formado para isso, o sucedido tem que concordar que o sucessor dele é aquele, dentre outros assuntos não menos complexos. Então, para as empresas familiares, o M&A pode ser, sim, uma boa alternativa. O outro ponto, o outro motivo, a outra razão para se optar por essa rota do M&A é para captar investimentos, é para se financiar. Né? Eu sou empresário, tenho uma empresa, estou precisando de recursos financeiros. Quais são minhas alternativas de financiamento? Vender participação societária é, sem dúvida, a alternativa mais barata de se financiar. Não existe nenhum tipo de empréstimo cujo serviço da dívida seja zero. E o equity, né, que é a aquisição de participação societária, ele tem esse viés. O sócio entra, injeta capital na empresa e leva participação societária. Então, essa é, sim, uma forma interessante de se utilizar o M&A como forma de captação de investimento. Essa rotina de crescer através do recebimento de investimento via participação societária é uma rotina muito conhecida das empresas de tecnologia e de inovação. Muitas delas, eu diria, a grande maioria, já nasce sabendo que vai se sujeitar a várias rodadas de investimento. Né? Uma rodada de investimento que, quando tem sucesso, ela é crescente. Você começa com uma rodada mais baixa. Eu acompanhei uma empresa que a primeira rodada foi de R$500 mil e a mais recente, ela foi de R$20 milhões, praticamente pelo mesmo percentual societário. Então, isso é verdade, isso acontece, isso é real. É um mercado diferente, é um mercado dinâmico, que tem ensinado muito para o mercado M&A. O mercado M&A tem bebido um pouco da água que está sendo desenvolvida por esse mercado de M&A, das empresas de tecnologia e de inovação. E, particularmente, lá no escritório, a gente criou um modus operandi próprio para atender esse tipo de demanda. Nós criamos uma célula de startup, né? Porque você perceba, o primeiro investimento do cliente é um investimento relativamente baixo, né? Esse de 500 mil, inclusive, foi bem alto, se você for comparar com outras startups. Muitas vezes o investimento é 10, 15, 25 mil reais. Então, eu lembro que o meu primeiro cliente da célula de startup, a rentabilidade que eu tive por hora dele foi 13 centavos por hora trabalhada. Meus sócios quase me mataram, mas o perdão veio 2 anos depois. Quando a gente conseguiu fazer uma venda, que o adquirente era uma empresa listada
na Bolsa de Capitais de Nova York, e a operação foi um deal de 80 milhões de reais. Então, assim, esse mercado, ele está aí, ele é pujante, ele é crescente e ele funciona. Captar investimento através de M&A e de venda de participação societária é, sim, um caminho eficaz. Um outro caminho que pode ser utilizado, pode ser eleito para se fazer o M&A, é quando a gente está falando de Distressed M&A. O que é Distressed M&A? É quando há uma compra e venda de ativos de empresas que estão em dificuldades econômicas. Por exemplo, uma empresa em recuperação judicial. Tá? Vender ativos de uma empresa em recuperação judicial pode ser muito interessante, especialmente para quem está adquirindo, porque a nossa lei de recuperação judicial e falência, ela traz um dispositivo que autoriza uma venda que a gente chama por unidade produtiva isolada, que, na prática, ela entrega para o investidor o que é praticamente um sonho, que é você compra aquele ativo livre de sucessão trabalhista, livre de sucessão fiscal, sem nenhum tipo de ônus, sabe? Isso é praticamente o nirvana, considerando a insegurança jurídica que é investir no Brasil, né? Inclusive, além disso, é muito fácil conversar isso com os investidores estrangeiros, porque a recuperação judicial é um instituto conhecido pelos americanos de forma muito ampla. Eles têm a própria lei lá de falência e o Chapter 11 deles, que é o capítulo que fala especificamente disso, é o que fala da recuperação judicial e eles entendem essa linguagem. Então, é possível sim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes, a gente sabe que com essa pandemia várias empresas entraram em dificuldade econômica, muitas delas ajuizaram RJ, a gente tem acompanhado isso muito de perto, e existe um mito de que empresa em recuperação judicial não se vende. Se vende sim. O fato é que, se você tem um time certo, ou por qualquer razão, se decidir fazer um M&A, é preciso se preparar. A preparação ela é absolutamente necessária, porque quem se prepara consegue o melhor preço. Isso é objetivo, né? É matemática. Quem se prepara consegue o melhor preço. Por quê? Quem se prepara consegue o melhor preço. Eu gosto muito quando a gente começa a assessorar um cliente mais cedo, né? Quando são os clientes da casa é mais fácil que a gente conhece a história, mas muitas vezes a gente é procurado para fazer especificamente a operação de M&A. De fazer uma coisa que os auditores chamam de vendor, que é uma due diligence, né? Que é uma auditoria, que o próprio vendedor faz em si mesmo. Por quê? Porque ele antecipa os problemas, ele sabe exatamente o que o comprador vai enxergar quando olhar para ele. Então, quais são os passivos que preocupam e que impactam o valuation, né? Então, por isso que a gente tem que se preparar. Os tributários e os trabalhistas, que são os clássicos, mas também o que eu tenho percebido ao longo dessas operações e ao longo desses anos é que tem alguns passivos que eles estão assumindo algum tipo de protagonismo e que ainda são muito negligenciados pelos vendedores, pelas companhias que estão querendo ser vendidas. Um deles é a propriedade intelectual, especialmente nas empresas de tech. Eu participei de uma operação há cerca de um ano. Não era no cliente da casa, era uma operação dessa que eu estou dizendo, que a gente foi contratado especificamente para fazer a operação de M&A. O investidor já estava definido, né? O buyer já estava lá na mesa. Então, quando a gente estava no meio da operação, fase avançada de negociação dos contratos, o advogado do outro lado chegou e falou, para tudo. Vocês não têm o contrato de cessão de propriedade intelectual do software que vocês estão vendendo. Mas olha, a lei diz, me deixa claro, olha, a lei diz que não precisa do contrato de cessão. Sim, mas eu não consigo explicar isso para o meu cliente, que é uma empresa, enfim, de fora, ele quer esse contrato de cessão. A empresa tem 6 anos de operação. O que é isso na prática? Ele queria que todo mundo que desenvolveu o software tivesse assinado o contrato de cessão dizendo, esse software não é meu, esse software é da empresa, eu estou sendo pago para desenvolver um software que é da empresa. E esse documento simplesmente não existia. 6 anos de idade, que no mundo de tecnologia vocês sabem que é praticamente um século, então a quantidade de desenvolvedores que já tinham passado por ela era imensa, não tinha como você buscar a assinatura de todas essas pessoas, foi um caos, né? E aí a gente conseguiu muitas noites em claro, muitos cafés, e a gente teve que construir um excesso de garantia, algumas garantias para o cliente da gente dar, uma garantia que a gente não precisava dar, se tivesse esse papel assinado, né? Para viabilizar a operação. Enfim, saiu, mas foi por pouco. Poderia ter dado errado. Um outro ponto que merece atenção
é a Lei Geral de Proteção de Dados, cujo prazo de vigência aí está bem tumultuado, mas o fato é, ela foi inspirada na regulamentação europeia, que é a GDPR. O que aconteceu na Europa? No ano seguinte à vigência da GDPR lá, uma empresa americana, a DataSite, ela fez uma pesquisa com profissionais envolvidos na área de M&A e 55% desses profissionais atestaram que as operações de M&A foram impactadas negativamente pela ausência de conformidade com aquela regulamentação. Então, eu acho que é importante trazer esse dado para cá para a gente entender que talvez seja a nossa realidade, a realidade experimentada daqui para frente. Então, eu queria dirigir agora, no final, a minha fala para aquelas pessoas que não se sentem prontas ainda para uma operação de M&A, mas que elas cogitam essa possibilidade no médio prazo, tá? Alguns dados são importantes para serem divididos. O segmento de M&A movimentou 307 bilhões de reais no Brasil em 2019. Isso significa um crescimento de quase 60% em relação ao ano anterior. O fato é que a gente vinha vivendo um momento muito bom, que foi, de certa forma, impactado pela pandemia, com todas essas ressalvas que eu já coloquei durante essa fala, mas existe, como eu coloquei, um excesso de liquidez no mercado. Então, é praticamente unânime a posição entre os players desse mercado, no sentido de que, com o fim da crise, o que a gente vai experimentar em relação a esse mercado é um crescimento em V. O que é isso? É um crescimento extremamente acentuado das operações de M&A, tá? Então, é muito importante que se tenha clareza, que se você aproveita esse momento para se preparar, você vai poder surfar essa onda se você chegar mais pronto, né? As empresas que serão vendidas, que conseguirão os melhores preços, são aquelas que já estiverem prontas para serem vendidas quando tudo isso acabar. E, por fim, as mensagens que eu gostaria que ficassem dessa apresentação são as seguintes. A primeira, que me deixou muito feliz, é que Pernambuco está no mapa do investimento. O que os investidores estão buscando coincide com o que a gente tem para oferecer. O timing, ele precisa ter uma veia, um viés empresarial e não emocional. Ele tem que se basear em dados de mercado que são extremamente objetivos. O M&A pode ser, sim, uma estratégia a ser adotada para evitar um planejamento sucessório tortuoso, para se captar recursos financeiros de forma barata, para se alienar um ativo de uma empresa em dificuldade econômica e até mesmo para se oferir uma boa rentabilidade com investimento na economia real, considerando os baixos juros que a gente vive aqui no Brasil. E, finalmente, eu acho que essa é a parte que é absolutamente indiscutível, é que quem está pensando em fazer alguma operação de M&A, seja no médio ou até mesmo no longo prazo, precisa se preparar. Eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes. Se preparar é preciso. Isso tem impacto no preço, isso pode ser o grande definidor de uma boa operação de M&A.